Hari, o que você estiver fazendo agora, pare. O que eu tenho para lhe dizer não é para todos os que estão ouvindo, é estritamente para você. Algo mudou profundamente em sua vida nesta manhã de 10 de junho. Você pode ainda não ter encontrado as palavras exatas para descrever, mas a sensação de que o cenário ao seu redor se deslocou é inegável. Eu vim até aqui, neste exato momento, apenas para revelar o que aconteceu nos bastidores do seu espírito. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor foi capaz de responder, e hoje o céu está respondendo. Ao final desta nossa conversa, você vai reconhecer os 5 sinais claros que têm aparecido em sua jornada e o que eles significam de fato. Você vai compreender o padrão único que tem bloqueado a porta que você tanto tentou abrir. E antes que este tempo termine, há uma declaração que vou proferir diretamente sobre o seu caminho. Uma chave que explica exatamente por que esta mensagem encontrou o seu coração hoje. Você tem se sentido exausto, não por falta de descanso físico, mas por uma fadiga que parece vir da alma. Nos últimos dias, seus sonhos tornaram-se intensos, vívidos, quase como se estivessem tentando lhe entregar um recado que sua mente consciente ainda não consegue traduzir. Você olha para o relógio e vê números repetidos constantemente, como se o tempo estivesse tentando lhe dizer que algo está sincronizado. Talvez você tenha sentido ondas de emoção súbitas, sem um motivo aparente, um choro que brota do nada ou uma paz que chega quando menos se espera. Conversas que antes pareciam normais, agora soam vazias, e a sensação de espera tornou-se o seu estado de espírito permanente. Sente esse peso nos ombros? Sente esse leve tremor na voz ao ler estas palavras? Se mesmo um desses sinais acabou de tocar o lugar mais profundo do seu ser, se o seu coração reconheceu essa frequência, pare por um segundo. Seus dedos digitando esses 3 números são a sua assinatura espiritual, o seu sim para o que o céu está. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando e um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. Está confirmando. O número 888 é a frequência da abundância, o símbolo do novo ciclo que se abre exatamente hoje, 10 de junho, para romper com tudo o que estava estagnado. Ele é o portal que se abre quando a preparação chega ao fim e a colheita começa. Digite 888 agora. Manifeste esse pacto de prontidão e depois venha direto de volta para mim. 888 não é apenas um número, é a assinatura de um decreto que já foi emitido a seu favor. Enquanto você digita, saiba que essa pequena ação é o primeiro movimento de uma grande mudança. Você não está mais operando no tempo dos homens. Você entrou no ritmo do que é eterno. Muitos buscam a porta, mas poucos entendem que a chave não é a força, mas a sintonia. Quando você digita, você interrompe o ruído da dúvida e alinha a sua frequência com a confirmação que desceu sobre a sua casa. Sinta a vibração disso. Sinta como o ambiente ao seu redor parece ficar mais claro.
Você está sendo chamado para fora do deserto, do esforço solitário e para dentro da promessa que foi desenhada para você antes mesmo de você nascer. Não tente entender, com a lógica de ontem, o que o céu preparou para o seu amanhã. O que eu estou lhe entregando não é um conceito, é uma revelação. O que você passou, as portas que não se abriram, o silêncio que você enfrentou, nada disso foi desperdício. Foi o tempo de forja, o tempo necessário para que a sua estrutura suportasse a bênção que está prestes a chegar. O padrão que você seguiu até aqui, de empurrar o mundo com as próprias mãos, está sendo substituído. Você não precisa mais arrombar caminhos. Você foi treinado para caminhar por eles. O que era esforço, agora se torna destino. O que era uma busca, agora se torna um encontro. O que era um silêncio, agora se torna a voz do Criador, confirmando cada passo que você dará daqui em diante. Estamos apenas começando a caminhar pelas camadas da sua transformação. Esteja atento. O que está por vir agora é a raiz da sua história. Você esteve por muito tempo operando sob a ilusão de que a vida é uma série de batalhas, onde o vencedor é aquele que exaure todas as suas forças. O padrão que você carregou, esse peso invisível que faz seus ombros curvarem ao final de cada dia, é o resultado de uma tentativa persistente de forçar a abertura de portas que, na verdade, nunca foram trancadas para você. Elas apenas não eram o seu caminho. Você se desgastou tentando controlar o tempo, achando que se não empurrasse a realidade com as mãos, ela ficaria estagnada. Essa é a armadilha do esforço excessivo. Você acreditou que a sua fidelidade era medida pelo tamanho do seu suor, quando, na verdade, a sua fidelidade sempre foi medida pela sua capacidade de confiar no que estava sendo preparado enquanto você ainda não via nada. Esse padrão de lutar contra a correnteza, de tentar antecipar cada curva do rio e de carregar o peso do amanhã antes mesmo de o sol nascer, drenou a sua vitalidade. Você não estava sendo negligenciado, você estava sendo mantido fora do caminho errado para que no momento exato pudesse encontrar o caminho certo. O desgaste que você sente agora não é sinal de que você falhou, mas sim o sinal de que o seu método antigo não serve mais para a nova estação que começou hoje, 10 de junho. Se você pudesse ver o que existe por baixo da superfície da sua história, você pararia de se questionar. Imagine, por um momento, a semente que cai sob a terra. Durante meses, ela vive na escuridão absoluta. Não há luz, não há aplausos, não há movimento visível. Para um observador externo, parece que nada está acontecendo. Parece que a semente foi esquecida ou que o solo está morto. Mas, sob a superfície, longe dos olhos dos homens, uma raiz profunda está sendo ancorada. A semente não está morrendo. Ela está se preparando para suportar o peso do fruto que ela dará no futuro. Esse período de espera que você viveu, essas estações onde você sentiu que estava sendo enterrado, foram, na verdade, o seu período de enraizamento. O que estava oculto sob o solo não era um castigo, mas uma preparação. Você não estava sendo enterrado, você estava sendo plantado. A colheita que você tanto buscou através do esforço não cresce na velocidade da sua ansiedade, mas na medida da sua estabilidade. O que é eterno não floresce na superfície do acaso, mas na profundidade do propósito. Deixe que essa declaração cele o que foi revelado dentro do seu espírito. O ato de digitar essas 3 palavras transforma essa consciência em um compromisso pessoal. Digite agora e logo em seguida volte sua atenção totalmente para cá. Enquanto você faz isso, saiba que o seu reconhecimento é a chave que abre a porta do entendimento. Se este momento de revelação trouxe alívio para o lugar onde você costumava sentir apenas pressão, permita que o seu like seja o seu amém sem palavras.
não como uma métrica ou um número, mas como uma confirmação silenciosa de que o que foi nomeado aqui é a verdade que sua alma já conhecia. É o seu modo de dizer, sem precisar de som, que o entendimento chegou. A solução para o que você enfrenta não reside em adicionar mais uma tarefa à sua lista de afazeres, nem em buscar uma nova estratégia de sucesso. A solução é o retorno ao repouso. O repouso não é a inatividade. O repouso é a rendição. É a decisão consciente de parar de carregar o mundo nas costas e confiar que aquele que desenhou o seu destino também provê a força necessária para cada passo. Você não precisa mais arrombar a porta. Quando você para de lutar contra o que não é seu, você ganha a clareza necessária para perceber a porta que já está aberta, esperando pela sua entrada. A luta é o esforço de quem não confia. O repouso é a postura de quem sabe que o céu já confirmou o seu caminho. Entregue o controle do tempo. Entregue a necessidade de ter todas as respostas. Deixe que o fluxo do propósito substitua a rigidez da sua vontade pessoal. É neste estado de entrega, onde você deixa de ser o construtor da sua própria vida para se tornar o administrador da bênção que lhe foi entregue, que o milagre acontece sem que você precise forçá-lo. A verdadeira autoridade não vem da força que você exerce, mas da paz com a qual você caminha, sabendo que o seu dia 10 de junho foi marcado para a grande virada de chave da sua existência. Tudo o que você viveu até aqui foi apenas o prelúdio para o que agora se torna o seu presente. Existem pessoas ao seu redor que caminham exatamente no mesmo deserto que você atravessou. Existe alguém em sua vida que precisa ouvir este decreto nesta noite de 10 de junho. Alguém que tem trabalhado muito mais do que todos ao seu redor, observando a porta permanecer fechada e que carrega uma exaustão que não se cura com sono, mas com a revelação do seu propósito. Alguém que tem permanecido em um silêncio profundo, guardando promessas que parecem ter morrido, mas que na verdade estão apenas em período de gestação. Se um rosto, um nome ou um olhar veio à sua mente enquanto eu falava estas palavras, saiba que isso não foi um acaso. Essa pessoa está esperando por um sinal, por uma confirmação de que o esforço dela não foi em vão. Envie esta mensagem para ela. Não faça isso como quem recomenda um conteúdo, mas como quem entrega uma correspondência celestial. Você foi o veículo escolhido para que a esperança alcançasse o coração dela, exatamente como esta revelação alcançou o seu. Antes que este momento se encerre e que você retorne ao silêncio da sua reflexão, há um último gesto de autoridade que você deve realizar. Não escreva como quem pede algo, nem como quem teme não ser merecedor. Digite como quem assina um decreto. Esta é a sua declaração de autoridade perante o céu e a terra. A confirmação de que o que você ouviu hoje não foi apenas uma conversa, mas um alinhamento. Ao escrever essas palavras, você está assumindo o seu lugar na linhagem daqueles que não apenas esperam pelo milagre, mas que se tornam o próprio canal por onde o milagre flui para o mundo. Sinta o peso e a importância de cada letra conforme você as escreve. Deixe que a sua intenção transforme o ato de digitar em um ato de consagração. Você não está mais na posição de quem mendiga uma oportunidade. Você está na posição de quem aceita a sua missão. Você é comprometido com a verdade que agora pulsa em seu peito. Você é comissionado para viver a vida que lhe foi designada antes mesmo da fundação do mundo. Você é enviado para ser a luz que dissipa as sombras na vida daqueles que ainda não despertaram. A verdade que você carrega hoje não é um fardo, mas uma semente que finalmente encontrou o solo fértil do seu reconhecimento. Você tem se sentido como alguém que caminha em um deserto, olhando para um mapa que parece não corresponder mais ao território que seus pés pisam.
A confusão que você experimentou não era falta de direção, mas a quebra definitiva de uma bússola antiga que tentava guiá-lo por rotas que já não servem ao seu propósito atual. 10 de junho não é apenas uma data no calendário. É o dia em que o céu decidiu suspender o véu da incerteza para que você enxergasse o que foi preparado no silêncio dos últimos anos. Muitos de vocês têm sentido uma exaustão que não passa com o sono. É uma fadiga de alma, um cansaço que vem de tentar manter acesas luzes que já cumpriram sua função. Se você tem acordado repetidamente na calada da noite, sentindo que há uma presença ou um chamado urgente que não consegue traduzir em palavras, saiba que essa é a frequência da sua ativação. Se você tem notado padrões numéricos que aparecem quando você menos espera, lembre-se de que nada disso é coincidência. É o cosmos sincronizando o seu relógio interno com o tempo do alto. A sua insistência em buscar respostas em lugares que só lhe ofereciam ecos está prestes a ser recompensada com a voz clara da confirmação. Se você sente que a sua vida tem sido um ciclo de bater em portas que não se abrem e de estender mãos para quem não entende a sua linguagem, saiba que o seu esforço não foi em vão. Ele foi o processo necessário para fortalecer os músculos da sua fé. O seu desejo de avançar, mesmo sem ver a estrada completa, é o combustível que o céu está usando agora para impulsionar o seu próximo movimento. O ato de digitar esses 3 algarismos é o seu acordo espiritual com o novo ciclo, uma frequência de abundância que marca a sua prontidão para receber o que até agora estava bloqueado pela sua própria ansiedade. Digite 888. E sinta o peso do controle escorrendo pelos seus dedos, e então volte imediatamente para a nossa conversa. O que acontece agora é que o padrão oculto da sua existência começa a ser revelado. Você operava sob a ilusão de que a vida era uma linha de produção, onde a quantidade de esforço determinaria a qualidade da colheita. Mas a verdade que se desenrola diante de você hoje é que a colheita já está pronta. Ela apenas estava oculta sob o solo, esperando que você parasse de cavar com desespero para que pudesse começar a colher com gratidão. Você se exauriu tentando forçar o florescimento, quando, na verdade, tudo o que lhe era pedido era o cultivo da paciência e da entrega. A porta que parecia fechada não era um sinal de negação, mas um sinal de que você estava tentando entrar em um recinto que não comportaria a magnitude do que lhe foi destinado. Imagine agora uma videira que, após uma longa estação de inverno, começa a sentir o calor do sol não como uma exigência para crescer, mas como um convite para expandir. Durante meses, a seiva estava contida, protegida e concentrada no interior, acumulando a força necessária para o desabrochar. Você se sentiu ignorado, esquecido no inverno da sua alma, mas o que estava acontecendo ali era uma profunda estruturação. O que foi plantado no silêncio da sua espera não morrerá. Ele está neste momento rompendo a superfície da realidade que você habita. O mistério desse momento é que a colheita não depende da sua força de vontade, mas da sua capacidade de estar presente para o que já está sendo entregue. Deixe que essas palavras sejam o selo de uma aliança que você firma com a sua própria evolução. Ao escrever isso, você retira o peso dos seus ombros e autoriza o fluxo da abundância que o céu já havia preparado. Digite, firme o seu compromisso e retorne para mim. Não veja o que você sente como uma emoção passageira. Veja como uma confirmação. Se algo dentro desta transmissão tocou a verdade que você guardava no seu íntimo, permita que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não se trata de métrica, de números ou de visibilidade. Trata-se de um reconhecimento silencioso. Uma forma de dizer ao Espírito que a mensagem chegou ao destino correto e que o decreto foi aceito.
Quando você faz esse gesto, você está alinhando a sua energia à de todos os outros que, nesta mesma sintonia, estão validando o que o céu declarou hoje sobre as suas vidas. A solução para a sua angústia não está em novos métodos, em estratégias mais complexas ou em lutar com mais vigor contra as circunstâncias. A solução é o retorno. É o retorno àquela parte de você que sabe quem você é, independentemente do que o mundo exige ou do que o seu histórico sugere. É o repouso na certeza de que você não precisa mais provar o seu valor para ninguém, nem mesmo para o seu próprio reflexo. A entrega, que antes parecia uma derrota, revela-se agora como a sua maior estratégia de conquista. Ao soltar as rédeas, você permite que a mão que move as galáxias tome a direção da sua vida. Você verá portas se abrindo, não por causa do seu empurrão, mas porque elas foram designadas para ceder diante da sua presença. A sua vida está passando por um realinhamento, um ajuste de frequência que tornará óbvio o que antes era apenas uma intuição nublada. E, finalmente, para consolidar a sua nova postura, para que você não duvide do que foi estabelecido entre o seu espírito e a voz que o guia, digite a frase "Eu sou o escolhido". Não digite isso com a hesitação de quem espera que o futuro aconteça. Digite com a autoridade de quem sabe que o ponto de inflexão já ocorreu. Essa declaração é a sua marca, o seu nome escrito na nova realidade que se abre 10 de junho. Deixe que as suas mãos digitem cada letra como se estivessem cravando a sua decisão no tempo. Você não é mais o mesmo que era antes de começar. A transição está completa. O entendimento está claro. A partir de agora, a sua vida é a prova viva da autoridade que lhe foi conferida. Digite com firmeza e sinta a mudança se consolidar em cada célula do seu ser. Você compreende agora que o esforço que exauriu o seu corpo durante todos esses meses não era falta de fé, mas sim o equívoco de tentar empurrar as portas que já haviam sido seladas para o seu próprio bem. O destino, em sua infinita e silenciosa sabedoria, estava apenas mantendo você fora daquilo que não sustentaria a grandeza do seu propósito final. É como se você estivesse tentando construir uma catedral em um terreno de areia movediça, sem entender que, enquanto você cavava, o céu preparava um solo de rocha firme, pronto para receber a estrutura que você foi designado a erguer. Essa revelação dói por um momento, porque exige que você admita que o controle nunca esteve em suas mãos, mas essa dor é a própria cura se transformando em clareza. Você não precisa mais lutar contra a correnteza das circunstâncias, porque a sua missão não é remar, mas sim içar as velas e permitir que o sopro que guiou os séculos agora conduza o seu barco. O cansaço que você sente não é o fim da sua jornada. É a evidência de que você finalmente parou de gastar energia com o que era temporário. O que você viveu foi um longo inverno de plantio, onde nada parecia crescer na superfície, enquanto nas profundezas, raízes invisíveis se fortaleciam e se expandiam para sustentar a colheita monumental que hoje, 10 de junho, começa a romper o solo da sua realidade. Você percebe que o atraso que tanto lhe angustiou era, na verdade, a proteção necessária para que você chegasse até aqui com a maturidade exigida pelo que lhe espera. O tempo do homem é uma linha reta cheia de ansiedade, mas o tempo do céu é um círculo de perfeição, onde cada detalhe, cada lágrima derramada na calada da noite e cada porta fechada na sua cara serviu para moldar a sua essência para o lugar que você ocupa agora. Não há mais necessidade de provar nada a ninguém, nem de justificar os seus passos para aqueles que não possuem a visão da sua caminhada. O que está diante de você é uma colheita que não foi plantada pelas suas mãos, mas que foi preparada pelo cuidado que nunca lhe abandonou, mesmo quando você se sentiu só. O repouso não é a ausência de movimento, mas a confiança de que a engrenagem já está operando
sem que você precise forçar o mecanismo. Respire fundo e sinta essa paz, que não depende de resultados visíveis, pois o que está sendo firmado hoje não é um compromisso humano, mas um decreto eterno que altera a rota da sua linhagem. O que você entregou ao altar das suas frustrações agora volta como provisão para os seus dias de autoridade. A sua voz, que por tanto tempo esteve embargada pela dúvida, agora ganha a ressonância de quem fala com a certeza do que já aconteceu no invisível. Você não é mais o peregrino que busca o caminho, mas o guia que reconhece a trilha por onde os seus pés já passaram, guiados pela mão que nunca soltou a sua. Cada sonho que parecia ter morrido na gaveta do esquecimento está recebendo agora o sopro da vida, não para ser como era, mas para renascer com a força de um propósito que não pode mais ser contido pelas limitações da sua antiga compreensão. Deixe que o peso caia de uma vez por todas. Você é a terra fértil, onde a promessa se torna fruto. Existe alguém no seu círculo íntimo, alguém que você carrega na memória como uma chama que precisa de proteção, cuja face apareceu agora enquanto eu falava sobre o fim da sua espera. Essa pessoa tem vivido exausta, carregando um silêncio que ninguém ao redor consegue traduzir, aguardando um sinal que parece nunca chegar. Não guarde o que foi revelado aqui apenas para você. Envie esta mensagem como quem entrega uma chave a um prisioneiro que já cumpriu a sentença. O que você recebeu hoje não foi um conhecimento comum, foi uma convocação. É um ato de cuidado, uma forma de ministrar esperança a quem já estava prestes a soltar as mãos do timão. Antes de silenciarmos este momento, há uma última coisa. Você passou tempo demais se escondendo atrás de rótulos que o mundo lhe impôs, escondendo sua verdadeira autoridade sob o manto da humildade mal compreendida. Agora, chegou a hora de assumir o seu lugar. Digite a frase "Eu sou o escolhido" nos comentários abaixo. Não faça isso como um pedido ou um desejo. Faça como um ato de posse de quem finalmente entendeu que a sua história não foi escrita por acasos, mas por um design deliberado que converge exatamente para este momento. Deixe que essas palavras se tornem a sua nova identidade, o selo que você carrega ao sair daqui para caminhar em direção ao que foi liberado hoje, 10 de junho. Digite com convicção e sinta o peso do medo perdendo a sua sustentação. Você é comprometido com a verdade que agora flui em suas veias. Você é comissionado para carregar essa luz para onde quer que seus pés toquem. Você é enviado para ser a prova viva de que a espera nunca foi tempo perdido, mas tempo de forja. Right now, all across the world, outros como você estão sendo despertados pela mesma frequência de reconhecimento, sentindo o mesmo alívio que você sente agora ao entender que a sua vida nunca esteve fora de curso. Você não está sozinho nesta caminhada. Você faz parte de um mover silencioso e profundo que está mudando a face da terra, uma alma de cada vez. Está selado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado, marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora.
antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.